Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais um vídeo sobre desenvolvimento de produtos. Seguindo o nosso modelo de desenvolvimento, a gente está na primeira etapa, que é a etapa de descoberta, e na terceira atividade, que é a atividade de pesquisa de produtos concorrentes, ou identificação de produtos concorrentes, como queira chamar. Se você quer saber mais detalhes sobre o modelo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, e quiser saber mais alguns detalhes sobre a primeira e a segunda atividade da etapa de descoberta, dá uma olhada nesse vídeo e nesse outro que eu vou linkar agora. Vamos para o nosso vídeo sobre desenvolvimento de produtos, pesquisa de produtos concorrentes. Toca a vinheta. Quando a gente faz uma pesquisa de produtos concorrentes, a gente está buscando responder a seguinte pergunta: o que é que os concorrentes me ensinam? Eu tenho várias técnicas para fazer isso. Uma delas, que é muito conhecida até do grande público, é a engenharia reversa. Você vai no mercado, pega um produto, compra esse produto, leva para a empresa, desmonta o produto e vai aprender o que é que o concorrente pensou, o que é que os projetistas daquela empresa pensaram como soluções para entregar aos seus clientes. E são clientes que vocês estão competindo no mercado pela atenção desse cliente. Então, o que é que eles fizeram que faz com que a empresa dele seja mais bem sucedida, o que leva o cliente a escolher aquele produto e não o seu? Isso é uma maneira de enxergar a ideia de aprender com os concorrentes. Quando eu aprendo com o concorrente, eu aprendo com os profissionais que estão naquela outra empresa. Eu posso aprender diretamente ou eu aprendo a partir daquilo que eles fazem. E uma maneira delas é a engenharia reversa. As outras maneiras que uma empresa ou que alguém pode utilizar, a gente vai tratar também aqui nesse vídeo. A gente divide essa análise dos produtos relacionados ou dos produtos concorrentes em 4 atividades. A primeira delas seria a pesquisa dos produtos. No nosso caso, como a gente foca nos produtos para pessoas com deficiência, são os produtos assistivos. Então, colocando na tela, pesquisa de produtos assistivos, organização desses produtos dentro de alguma lógica que faça sentido para a gente entender onde a gente está se situando dentro de um determinado mercado. Depois, a decomposição estrutural desses produtos, que tem a ver com aquela ideia da engenharia reversa. E, por fim, a análise dos produtos selecionados. Então, iniciando pela pesquisa de produtos assistivos, colocando na tela para vocês, uma das fontes de informação, principalmente se a gente está tratando de produtos assistivos, são os catálogos. Esses catálogos, como está aí embaixo, eles tem várias bases de dados. Tem, por exemplo, essa Estim, que é uma base de dados europeia, e dentro dessa base de dados vocês vão encontrar bases de dados de vários países que compõem a União Europeia. Depois eu faço outro vídeo e linko ele para vocês aqui, para vocês entenderem como é que usa essa base de dados e como é que pesquisa informações sobre produtos nessas bases. Voltando aqui, a gente tem a HMI Basing, que é a da Dinamarca, tem eu não vou saber dizer isso, Readat, que é da Alemanha, e tem a Able Data, que é americana. O que é que a gente vai obter nessas bases de dados? Informações sobre produtos que são úteis para a gente fazer aquele trabalho, entre aspas, de engenharia reversa, sem necessariamente comprar o produto, sem ter o produto físico. A ideia é, eu consigo entender o que existe disponível no mercado, posso baixar várias informações sobre esse produto, tanto no site do catálogo como no site do fabricante, e até mesmo identificar se existem patentes relacionadas a esse produto, e eu vou nas bases de patentes pesquisar sobre elas para aprender o máximo possível em determinado mercado. Então, quais são as informações que são úteis a obter? Então, eu vou tentar ao máximo buscar informações como diagramas, patentes, manuais, tudo aquilo que eu possa ter informações para entender o produto, entender como ele funciona, sua composição, suas partes, e até mesmo poder desmontá-lo sem necessariamente possuí-lo. Outra fonte de dados que a gente pode utilizar para isso são as bases de dados de patentes que a gente falou com a professora Melanie, que está na série de vídeos que está postado aqui. Eu não sei nem se o YouTube me dá a possibilidade de postar tantos vídeos relacionados. Eu acho que já usei o máximo, que são 5. Não posso dizer mais nenhum que está relacionado aqui, porque já foram. As bases de dados de patentes, elas nos ajudam a ter outro tipo de informação, que é a informação tecnológica.
Não necessariamente o que está na base de patentes está no mercado, porque às vezes as empresas patenteiam antes de colocar no mercado. Essa, na minha opinião, é o caminho lógico. Eu faço a proteção, né, intelectual daquilo que depois eu vou divulgar no mercado a partir de um produto que eu coloque em determinado setor. As bases de dados de patentes são várias. Eu vou colocar aqui para vocês a base do Brasil, que é o inpi.gov.br. Lá a gente pode pesquisar de diversos modos. Eu posso fazer outro vídeo e relacionar, que eu vou botar na descrição desse vídeo, porque eu não vou conseguir mais colocar um card aqui, porque eu já acredito que eu já utilizei todos. E voltando aqui, a gente tem outras bases, que é a base dos Estados Unidos, que é a USPTO. E tem a base europeia, que é a EPO.org. E tem uma base que eu consideraria ela como mais global, porque é a base do google.com/patents, ou patentes. Eu acho que tem em português também. Vocês colocam isso aqui no browser de vocês, você está vendo esse vídeo, abre outra aba, coloca lá google.com/patents e você consegue fazer a pesquisa de diversas patentes, e elas podem estar relacionadas à base de dados de diversos países. Vai depender da palavra-chave que você usar para buscar. Se for uma palavra-chave em português, possivelmente vai pegar patentes brasileiras ou portuguesas de países de língua portuguesa, por exemplo. Eu mesmo, se você usar o inglês, vai ser mais fácil você obter patentes que são americanas ou até mesmo internacionais, da Inglaterra ou da União Europeia. Eu posso também fazer um vídeo sobre como usar essas bases de dados. Eu coloco aqui relacionado, linkado embaixo, assim como eu vou fazer para meu nome? Deu uma fome agora, o estômago. Assim como eu vou fazer para os catálogos de produtos assistivos, né? Então, o que é que eu fiz no meu estudo de caso? Quem está acompanhando os primeiros vídeos da série relacionado à etapa de descoberta, a gente definiu 5 famílias de produtos, que são os dispositivos de auxílio à marcha, dispositivos de posicionamento, dispositivos de orientação, veículos motorizados e não motorizados. Pegando a primeira família de dispositivos de auxílio à marcha, a gente começou a desenvolver o nosso estudo de caso e identificou várias coisas a respeito desses produtos de auxílio à marcha, inclusive os tipos de apoio que eles proporcionam aos usuários, notadamente descarga de peso e aumento da base de equilíbrio. O que a gente faz agora é estudar o que é que existe no mercado para conseguir entender o que é que os fabricantes atuais já disponibilizam para os nossos usuários. Colocando aqui na tela, a gente pesquisou várias bases de dados, aquelas que eu apresentei, europeias, americanas, brasileiras também. Eu vou até procurar qual foi a base brasileira que eu utilizei e deixar relacionado para vocês o site. E a gente escolheu alguns produtos que representassem o mercado. Então a gente não foi uma lista exaustiva que pegasse todos os produtos que existem no mercado, mas à medida em que eu encontrava um novo produto e que esse produto trazia uma novidade em relação aos outros que já estavam registrados, a gente registrava. A gente selecionou alguns produtos e organizou eles utilizando a categorização da ISO 9999, eu já expliquei em outro vídeo para vocês. Como eram produtos de auxílio à marcha, a gente foi lá na classe número 12 e vendo o que é que entrava em determinada subclasse e em determinada categoria. Após isso, a gente conseguiu, dentro do nosso estudo de caso aqui, reunir dispositivos de auxílio à marcha manipulados por um braço e por 2 braços e os seus acessórios. Manipulados por um braço, a gente selecionou 47, entre bengalas e muletas, sendo 32 bengalas e 15 muletas, que traziam novidades para a gente. Todas são diferentes umas das outras. E com relação aos dispositivos manipulados por 2 braços, nós pegamos 26, sendo 7 quadros de marcha, 6 andadores, 3 mesas de marcha e 10 cadeiras de marcha. E, para finalizar, foram 127 acessórios que a gente selecionou, né? Esses acessórios são acessórios para regular a altura dos andadores e quadros de marcha, acessórios para ajudar a manobrar os dispositivos de auxílio à marcha, acessórios para dispositivos de auxílio à marcha que fornecem sustentação para partes específicas do corpo, assentos para dispositivos de auxílio à marcha, almofadas e proteções que permitem evitar lesões na pele, ponteiras, pneus e rodas,
dispositivos de iluminação e de sinalização para segurança, acessórios em que você pode fixar nos dispositivos de auxílio à marcha, permitindo portar objetos, e acessórios para guarda dos dispositivos de auxílio à marcha. Então são esses vários acessórios que a gente selecionou 127. Então, após fazer essa seleção e organizar os produtos, nós partimos para a próxima etapa, que seria a decomposição estrutural desses produtos. Se a gente dispõe do produto fisicamente, a gente desmonta ele. Tem até algumas práticas que são feitas em revistas especializadas, como a 4 rodas, que eles rodam, recebem um carro de um fabricante, rodam com ele durante muito tempo para avaliar. Após esse período, eles desmontam o carro inteiro e colocam as peças dispostas uma do lado da outra, bem organizada, e tiram uma foto. É mais ou menos isso que a gente busca fazer, não para uma publicação na imprensa especializada, mas para o consumo interno de uma equipe de desenvolvimento de produtos. Essa decomposição ela segue uma lógica de 3 etapas, colocando na tela para vocês. Primeiro é decompor os produtos assistivos, ou qualquer produto que você esteja trabalhando, em elementos de sua estrutura. São informações, os produtos, opções, são informações sobre a estrutura do produto, sobre opções que os projetistas tiveram em definição à sua arquitetura, inovações que são encontradas, soluções diferentes, e a gente vai fazer essa subdivisão nesse nível, nessa hierarquização aqui. O produto, os sistemas que compõem o produto, seus subsistemas, dentro de cada subsistema os elementos, e dentro desses elementos temos as peças. Em alguns casos, quando você chega no nível de peças, você consegue fazer um reagrupamento delas e estabelecer equipes de projeto que são responsáveis por projetar determinadas peças que pertencem, por sua vez, a elementos, a subsistemas, sistemas e, consequentemente, ao produto como um todo. Após fazer essa decomposição da estrutura, como se faz, por exemplo, em revistas como a 4 rodas, que eu acabei de falar, a gente vai tentar estabelecer qual é a relação que as peças de um produto têm entre si. Então, colocando na tela, a gente tem 4 tipos de relações possíveis. A primeira delas é a relação espacial. Significa que uma peça toca a outra. De maneira espacialmente, eu tenho um produto que uma tela toca a outra. Por exemplo, a carcaça do meu computador, ela toca a tela aqui que eu estou utilizando para enxergar essa apresentação. O segundo tipo seria o de troca de energia. Então, essa energia pode ser de qualquer tipo. Em geral, a gente pensa em energia elétrica. Então, eu conecto um fio em determinado elemento ou na fonte do computador e a energia elétrica é transmitida da minha tomada até a fonte do computador. Isso é para dar um exemplo. A terceira seria informação. Então, processamento lógico, dispositivos conectados um com o outro e passa informação de um para o outro. E o último, seria o quarto, seria a troca de materiais. São partes, componentes do produto que trocam materiais um com o outro, escoa material de uma peça para outra. Em geral, se escoa material de uma peça para outra, de um elemento para outro do produto, significa que eles têm contato físico. Então, a interação espacial e a interação material, se a interação material, geralmente é porque existe interação espacial também. Ficou claro? Se não ficou, eu vou explicar. Interação material. Digamos que eu tenho um produto que escoe algum líquido neles, por exemplo, o sistema de refrigeração de um motor. Ele vai estar ali escoando o líquido de refrigeração, que no caso é uma água com alguns aditivos, ele vai ficar circulando, vaporizando e recondensando e fazendo esse movimento. É o mesmo movimento que é feito, por exemplo, por um ar-condicionado que a gente acabou de desligar todo, daqui a pouco a gente está com calor. Quer dizer, eu já estou. Em seguida, voltando para a tela, a gente tem que identificar a importância da relação entre determinado par de elementos. Eu tenho, digamos que, um produto com 4 elementos. Eu vou colocar esses 4 elementos. Eu estou simplificando ao máximo um produto. Com 4 elementos nas linhas e 4 elementos nas colunas. A coluna diagonal, ela não vai ter nada, porque o elemento ele não vai estar em relação consigo mesmo. Seria uma coisa muito existencial.
Quando o elemento 1 aqui ele pode estar em relação com o elemento 2, 3 ou 4. Digamos que ele está em relação apenas com o elemento 2. E essa relação ela é espacial, porque eles se conectam. Entretanto, essa relação ela pode ser desses tipos aqui: necessária, desejada, indiferente, indesejável ou prejudicial. E pode ser algumas coisas ao mesmo tempo. Digamos que ela seja necessária, mas ao mesmo tempo ela seja prejudicial. Eu tenho duas engrenagens. Uma tocando na outra, é necessária para transmitir o movimento, mas ela pode ser ao longo do tempo prejudicial, necessitando de um sistema de lubrificação, um sistema de resfriamento para que essas engrenagens elas não venham a esquentar e não venham a se desgastar com facilidade. Então essas relações, primeiro a gente precisa documentar a existência delas, segundo, qual tipo de relação, se é espacial, energia, informação, material, e segundo, qualificar a importância entre mais 2, necessário, mais 1, desejado, 0, indiferente, menos 1, indesejável e menos 2, prejudicial. A partir desse ponto, a gente pode partir para o último passo da decomposição estrutural, que é reagrupar os elementos em módulos. Nesse momento, o que eu proponho não é a reagrupação dos elementos de um produto, mas de uma plataforma de produtos. Voltando aqui para a tela, digamos que nessa categoria I43 aí que eu chutei, eu tenho decomposto o PA1, PA2, PA3, PA4, PAN. E vocês vão ver que alguns, pelas tonalidades de cinza, alguns têm 4 elementos, outros têm 2, outros têm 3, outros têm de 2 a 4, né? E na outra categoria, categoria IJK, eu fiz a decomposição do P1, P2, P3, P4, PN, e alguns vão ter 2 elementos, como o P2, e chegando até 4, como o P1 e o PN. Pelas cores, eu estou representando aí o seguinte: são sistemas que fazem mais ou menos a mesma função. E a partir dessa categorização, dessa identificação, olha só, isso aqui faz uma função semelhante nesse produto que é da mesma plataforma ou da mesma família. Então podemos juntar isso aqui e dizer que todos os produtos dessa plataforma têm esse sistema. Então, voltando para a tela, a gente tem aí um sistema A, um sistema B, C e o sistema D. Seria uma estrutura transversal para a plataforma N ou IN qualquer. Ficou claro? Se não ficou, bota a questão aqui embaixo que eu vou explicando melhor. Ou melhor, eu vou apresentar no estudo de caso para ficar mais claro para vocês. Voltando aqui ao nosso estudo de caso dos dispositivos de auxílio à marcha, a gente tem a nossa decomposição estrutural. Vou colocar um exemplo aqui de uma bengala com assento, que vocês estão vendo na tela. E a gente fez a decomposição dessa bengala com assento. Ela vai ter alguns suportes, é o elemento de manipulação, que é a pega dela, que é o punho redondo, e vai ter o assento. E o corpo vai ter a estrutura, o ajuste de tamanho com pinos e furos e o último elemento, que seria o contato com o solo, que são 3 ponteiras. Assim como a gente fez dessa bengala, a gente fez de todas as bengalas, de todas as muletas, de todos os quadros, e conseguiu, como resultado, obter uma estrutura genérica para todos os dispositivos de auxílio à marcha que pertencem a essa família. A gente não pensou nem em plataforma ainda, pensou na própria família. E separamos em 4 sistemas, que está aí na tela para vocês. O corpo do produto, dividido em, seria o sistema 1, o corpo do produto, estrutura do produto 1.1, 1.2, conexões dessa estrutura. O sistema 2, que é o suporte ao usuário, seria o elemento de manipulação 2.1, 2.2, um suporte adicional. Pensemos numa bengala, por exemplo. Eu tenho o elemento de manipulação, que seria a pega eu falei bengala, eu queria falar muleta. Imagine uma muleta. Você tem um elemento de manipulação na muleta, a pega, e tem um segundo elemento de suporte, com suporte adicional, que pode ser de antebraço, cotovelo ou axila. Então seria esse 2.2, que é o suporte adicional. E pode ter outros elementos de apoio que vai existir em um produto e não vai existir em outro, como por exemplo, você está com uma bengala e essa bengala tem uma argolinha lá que você bota no pulso e fecha, como aquele controle do Wii, o videogame. Eu vou pedir para o Matheus colocar aí o Wii para vocês conhecerem. Então, digamos, essa argolinha, essa presilha, uma pulseira para fazer com que a bengala não escape. É um outro elemento de suporte. O terceiro sistema seria o contato com o solo,
que eu vou ter o elemento de contato, que pode ser uma roda, pode ser um pneu, pode ser uma ponteira, e um elemento complementar, que pode ser várias e várias e várias coisas. Como exemplo, eu encontrei uma bengala que ela vinha com um apoio para não afundar, que é basicamente um disco redondo de borracha que você coloca no final da ponteira da bengala para caminhar na areia da praia. Isso é bastante útil aqui no Nordeste e não seria útil em regiões de montanha, por exemplo, que vai ter gelo lá no inverno, e algumas bengalas que são vendidas para essa região, elas vão ter uma ponta saindo como se fosse uma espécie de arma, e que ela serve para furar o gelo para que a pessoa que anda de bengala consiga andar com segurança nesses solos que tem alguns pedaços congelados, está com neve, alguma coisa assim. Quarto elemento seriam elementos adicionais, que aí a gente divide em 4.1 iluminação e segurança, 4.2 portar objetos para a pessoa e 4.3 assistência ao armazenamento do produto assistivo. O último aspecto seria a análise de tudo isso. Digamos, eu pesquisei, organizei e fiz a decomposição dos produtos. Agora eu vou analisar o que é que eu encontrei, o que é que eu aprendo com tudo isso. Quando eu fui fazer o estudo desses produtos, o que eu estava focalizando era produtos de assistência a pessoas com deficiência. Então, alguns critérios de análise que a gente utilizou eram critérios relacionados à aceitação e ao abandono desses produtos. Então, a gente foi ver se era um produto que evoluía com o passar do tempo, né, se ele evoluía junto com a evolução do quadro da pessoa, se ele tinha, se tinha alguns testemunhos dos usuários nas plataformas, nos sites dos fabricantes, que nos indicavam se o produto era bom ou não, e outros fatores relacionados ao uso do produto. Outros aspectos que a gente viu seriam os tipos e os níveis de personalização que estão disponíveis para o usuário, a composição arquitetural dos produtos e a sua complexidade. A gente foi analisar esses aspectos porque foram aqueles que a gente definiu como importantes no nosso estudo. A depender do tipo de produto que você esteja trabalhando no projeto, esses critérios vão mudar e é importante que a equipe se reúna para definir, beleza, nós pesquisamos produtos, selecionamos, organizamos eles dentro de uma classificação que nos desse alguma lógica para entender um cenário, né, um panorama de um determinado mercado, e depois depois de decompor esses produtos, a gente viu qual era a relação entre esses componentes e fez uma estrutura transversal que indicasse uma plataforma para uma família, uma estrutura genérica que indicasse como é que a gente organizaria uma plataforma de um produto ou uma família de um produto, né, ou de um tipo de produto. Essa é, digamos assim, a grande saída da nossa atividade de pesquisar com os concorrentes, pesquisar produtos que são ofertados no mercado por concorrentes, é saber o que é que eu posso aprender com eles, como é que eu posso organizar esse mercado, entendê-lo, como é que ele funciona e como é que as pessoas que projetam produtos nesse mercado, como é que a cabeça delas funciona, até para poder inovar ali dentro, saber como ele é para poder dar um passo, colocar o meu tijolinho ali naquela construção que é aquele determinado mercado. Beleza? Se ficou claro e se vocês gostaram, aperta no curtir, se inscreve no canal, se inscreve também para receber as atualizações. Se não gostou, escreve o porquê. Se ficou com dúvida, escreve aqui embaixo que eu tento gravar outro vídeo para explicar melhor se ficou alguma dúvida. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!